A gente está diante de uma chance de perda de mando de campo, inclusive de forma antecipada antes do julgamento, né, de forma preventiva. Acredito que o Sport só tem mais um jogo a fazer, mas acredito que o Sport e Ceará não jogam mais com torcida nesse restante brasileiro, de forma preventiva. Ceará tem Tá? 2. Ceará tem 2 jogos em casa, não deve ter direito à torcida nem nos jogos em casa, nem nos jogos fora. E o Sport, da mesma forma, não deve ter direito à torcida nem no jogo contra o Operário, nem nos jogos fora. Isso é natural que aconteça. Aconteceu, inclusive, com o Grêmio. Né? O Grêmio teve 3 jogos preventivos antes daquela punição muito leve, né, só para um setor. E também há um caminho, porque a CBE, o STJD, na verdade, está prometendo medidas mais enérgicas e pode ter uma interdição dos estádios. Eu queria começar por Fortaleza, porque uma interdição do Castelão pode atingir duramente o Fortaleza na disputa pela Libertadores, né, Minhoca? Exatamente, né? É claro que, assim, tudo vai depender, assim, porque ontem, né, quando teve essa situação, vários órgãos começaram a lançarem notas, né? A própria CBF já mencionou que tem que ter uma punição rígida, né, para, obviamente, para o que aconteceu ontem. E, obviamente, a própria Procuradoria do Tribunal já colocou hoje que pode estar ali vetando a Arena Castelão. E aí é questão de palpite, certo? Acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Eu acho que deve afetar mais a torcida do Ceará, principalmente sem a presença do torcedor, né, nos jogos, dos 2 jogos que terão, e possivelmente, acho que também tem uma boa chance, nos jogos fora de casa. Então, eu acredito que os próximos passos, essa semana principalmente, né, já que a gente só vai ter Copa do Brasil sendo disputada, claro, vai ter um jogo ali de São Paulo e Curitiba, jogo atrasado, mas acredito que essa semana eles vão tentar dar celeridade para essa decisão. Até porque, né, o campeonato está perto de acabar e se eles quiserem tomar essa decisão, vai ter que ser tomado tudo em urgência, né? Não dá para ficar adiando. E, claro, o outro ponto, Fred, que é a questão de se vai tirar ponto para lá ou para cá, aí pode ter desdobramento para depois do campeonato, a depender de como termine o campeonato, né? Porque aí pode ter, se o time está na zona de classificação, se o outro está na zona de rebaixamento, obviamente o interesse jurídico aí dos tribunais pode acabar afetando também nessa perda de pontos para os clubes. Mas aí é muito mais uma possibilidade Também acho menor. extrema, Também né? A acho gente menor. não tem, a gente não tem Por histórico de conta perda de das pontos, súmulas, né? viu? Só para lembrar. As súmulas, os 2 árbitros colocaram como eles decretaram encerrar o jogo. Que muita gente Isso. confunde, embora lá no STJD, o que Procuradoria acabou colocando, o artigo 19 e o artigo 20, precisaria, no caso, a equipe, no caso, ou o Sport, ou o Ceará, ou até mesmo o Vasco, ele, de fato, está querendo paralisar a partida. Ou seja, se Isso. acontecesse algo desse tipo. No caso, foi o árbitro que decidiu por encerrar, certo? A partida, Isso. tanto na Arena Castelão, como na Ilha do Retiro. Com Então, a adversários chance... ruins, com resultados ruins para os 2 E causadores, né? adversários diretos. Mas Sim. e adversários diretos, assim, eu acho que Cuiabá, se precisar, vai buscar os pontos. O Vasco, se precisar, vai buscar os pontos. Isso. Mas, assim, nesse caso, a punição de perder mando de campo e de jogar alguns mandos de campo e de jogar sem torcida em casa e não ter direito a ingresso como visitante também em alguns jogos, é o padrão de tudo que a gente viu até hoje e é que eu acho que vai ficar. Assim, o único caso de exclusão foi racismo, que foi o do Grêmio. Os de violência, e aí não é questão de medir a gravidade, é só de dizer casos semelhantes. O caso do Grêmio não é semelhante ao de Sport e ao do Ceará. Mas outros casos de violência, um deles com o próprio Grêmio, são semelhantes. E nesse caso, as punições tiveram punições severas, mas sem ninguém perder ponto. Então, assim, eu acho que não deve chegar tanto. Eu acho que colocar o código na denúncia é normal. Mas que você vai no caso, muitas vezes faz uma ação lá, tem N pontos, e na hora que vai lá no caso, ó, isso aqui procede, isso aqui não procede, e faz parte, assim. Mas eu acho que a questão dos pontos, eu acho que não chegaria tanto. Mas se chegar, eu não consigo enxergar a possibilidade de só ocorrer em um.
porque os casos são muito parecidos. Sim, Aí, nesse caso, porque a gente, vamos dizer assim, não necessariamente os julgamentos vão ser no mesmo dia. Vamos supor que o Ceará seja julgado primeiro. Se o Ceará for julgado e perder os pontos, o Sport acho que pode se preparar aí, meu amigo. Que a chance de não perder ou vice-versa. Ou se o Ceará for absolvido, eu acho que o Sport também já pode ficar tranquilo e dizer, não faz sentido que... Não sei, eu vejo dessa forma. Eu não consigo ver nos dois jogos elementos que distanciem tanto as duas partidas. Tá? Assim, são situações diferentes? São situações diferentes. Um começa com a provocação do jogador, outro começa com a provocação da mesma torcida, mas o encerramento, o placar é o mesmo, o encerramento acontece da mesma forma nos acréscimos, ou seja, pouquíssimo tempo a ser jogado, não tinha meia hora para jogar, tinha alguns minutos para jogar, por falta de segurança da mesma forma, eu não consigo ver elementos. Não, pô, é muito diferente. Aí eu disse, porra, bicho, eu não estou dizendo que são iguais, não. Tem um detalhe, mas dizer que é muito diferente é forçar a barra. Não são muito diferentes. Eles são, na verdade, teve um detalhe, né? O Sport queria até jogar, o Vasco não. Aqui no caso da Arena Castelão, as duas equipes, segundo a própria súmula do Arthur, falou que se sentiram realmente sem condições de jogar. Mas veja só, mas pro Cuiabá, beleza, o Cuiabá quis jogar ou não quis jogar, mas de repente 2 pontos podem salvar o Cuiabá. Então, assim, sim. Depende de querer jogar ou não, o Cuiabá pode pedir os pontos. O Cuiabá vai entrar, ele vai tentar ganhar esses 2 pontos a mais, vai tentar tirar um ponto do Ceará. Mas eu acho que também a chance é pequena de acontecer. Então, isso eu estou falando seria abrir até um precedente perigoso, eu acho. Claro, mas também se abrir o precedente, veja só, se também se abrir o precedente, beleza, não tenho nada contra isso. Se abrir o precedente, ótimo, que aí é um precedente, vai ser daqui para frente, vai ser assim. Sim, o que eu estou dizendo é o seguinte, é só não pegar situações, foram 2 situações graves, mas não são duas situações inéditas, e aplicar em coisas que não aconteceram antes. Sim. E que não aconteça dá o corretivo que não teve antes. É esse ponto. Mas se tiver esse corretivo, que seja um corretivo criado, como o Fimelca falou, o precedente, ou seja, daqui para frente, a partir daqui para frente é assim. Então, beleza. Exatamente. Porque lembra, né? Aconteceu com o Grêmio, aconteceu com o Brusque ano passado, perde os pontos e o Brusque recupera os pontos de volta, entendeu? Ou seja, aquela aplicação do Grêmio só ficou para o Grêmio e era confortável fazer aquilo com o Grêmio, porque o Grêmio já estava perdendo o primeiro jogo por 2-0 dentro de casa. Era fácil eliminar o Grêmio ali, entendeu? Agora, para uma situação de Campeonato Brasileiro, onde envolve muito dinheiro, né? Você subir para uma Série A, você cair para uma Série B, eu acho que eles vão pensar bem para entender e, obviamente, se eles quiserem aplicar, que se aplique daqui para frente, ou que eles pensem aplicar isso em regulamentos de campeonatos futuros. O artigo 20, né, que é o que cita isso, ele diz o seguinte: quando a partida for suspensa por qualquer dos motivos previstos no artigo 19, assim se procederá após julgamento do processo correspondente pelo STJD. Se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo, a partida estava empatada, tal clube será declarado perdedor pelo score de 3-0. Porém, as partidas não foram suspensas, tá? As partidas foram encerradas. Encerradas, isso. Então, assim, o jogo não acabou pela metade. O jogo acabou. Os 2 jogos acabaram. Os resultados são homologados. Tá? Os 2 jogos ficam como 1-1. Não há o que... O árbitro disse que... O árbitro encerrou as partidas. Não é como se acontecesse aos 4 do segundo tempo. A partida foi encerrada. Tá? Então, eu acho muito difícil que se crie uma... Eu imagino, espero e acho justo que sejam punições disciplinares. Isso se me referindo à questão do público e tal. Na questão desportiva, que aí se referindo ao campeonato, a corrida pelo campeonato, eu acho um pouco provável, e repito, não é questão de achar justo ou achar injusto, acho pouco provável porque o histórico de casos do tipo não chega a isso. Se chegar a isso, aí vai ser um novo momento de avaliação de punição. Outra coisa que nunca aconteceu no futebol, né? Seria a primeira vez. Isso. Em 94, não foi de torcida, mas foi de jogadores. Eu já até contei aqui uma vez. 94, Campeonato Brasileiro. O Bahia foi para as quartas de final, mas não estava classificado. O Bahia, na segunda fase, se classifica porque eram 2 turnos na segunda fase e um dos melhores times dos 2 turnos pegava a vaga, o Bahia pegou uma vaga. Porque, além disso, o melhor de cada um desses turnos já ia para as quartas de final também. Por que eu estou dizendo isso? Porque no primeiro turno dessa segunda fase,
O Sport empatou junto do Palmeiras, mas o Palmeiras tinha um critério, tinha um ponto a mais por ter sido líder da primeira fase, e aí o Sport não pegou a vaga antecipada para as quartas. Só que um clássico, Palmeiras e São Paulo, teve uma briga generalizada mesmo, entre Palmeiras e São Paulo, no clássico, quando teve essa briga, foi para o julgamento, porque se eles perdessem os pontos, o Palmeiras ficaria com um ponto a menos e o Sport se classificaria. Foi para o STJ, foi para o julgamento, chegou a ficar 3-1 para o Sport, aí o julgamento foi paralisado. Eu lembro que foi no NETV, era o Hugo Esteves que apresentava, estou com certeza disso, foi o Hugo Esteves. Aí, de noite, quando voltou, o julgamento voltou e deu tempo de informar no NETV, que havia essas perguntas, não tinha internet, não tinha nada disso, então você não tinha como ficar no Twitter lá para saber o resultado, realmente dependia dos telejornais ou do jornal impresso no dia seguinte para saber isso. Aí, quando voltou a informação, aí os outros 3 auditores que faltavam voltaram pelo outro caso, aí virou 4-3. Aí o Palmeiras manteve, os pontos foram mantidos. Estou dizendo isso por quê? Porque mesmo naquela situação, que parecia óbvio que eles perderam os pontos, e chegou a ficar 3-1, no fim das contas não perderam os pontos. Virou para 4-3 e o Palmeiras foi o campeão brasileiro, inclusive. Então é isso, tá? Aí muita gente no chat questionando, se o Sport ficar na frente do Vasco, o Vasco não subir, meu amigo, é muito sim. Tá? A gente aí não tem como, vamos deixar acontecer, mas acho muito difícil, porque não há nenhum histórico, né, de uma mudança radical aí, de tirar pontos e tal. Fred. Mas vamos ver. No futebol brasileiro acontecem algumas coisas que surpreendem, mas acho muito difícil. Porque também, veja só, é o que eu estou dizendo, a gente já viu gente ser morta no estádio. Tá? Foram cenas lamentáveis, foi violência grave. Tá? A cena do torcedor chutando a bombeira é grave. Gravíssimo. Tá? As cenas do Castelão são graves. Ponto. Também não vimos uma tragédia de uma violência, de mortes e espancamentos generalizados, como eu repito, já vimos em São Paulo. A gente viu, esse jogo mesmo que Cássio se refere é gravíssimo. Tá? E a gente viu o próprio caso do Grêmio, que destrói a cabine do VAR. Né? São atos de violência mais extremos, né? Que adentraram mais o campo, né? Que adentraram mais o campo, né? O do Ceará teve muita pancadaria nas arquibancadas, né? E a entrada no campo ali como uma consequência, e o jogo do Sport é aquela confusão entre o portão da arquibancada ali da sede e as placas de publicidade, tá? Em que basicamente a gente viu um confronto, uma agressão, uma covardia de pelo menos um torcedor filmado contra bombeiros. E aí, assim, impossível de entender. Aquilo ali é tão asqueroso, tão insano, que não tem como entender. Fala, Mionca. Não, é só para trazer 2 informações. A primeira, o Wellington Campos, né, que é o setorista da CBF, que ele até mencionou que deve ocorrer na próxima semana o julgamento exatamente dessa questão que a gente está abordando. Os dois não jogam em casa, né? Então dá essa segurança de não precisar fazer agora. Mas fazer. Dá a entender que quem quiser ir ver Londrina Sport e Atlético Goianiense Ceará, dá tempo, viu? Agora um detalhe também. Se quiser ver ir para o estado pela última vez no ano, a hora é essa. É bom lembrar também que aconteceu uma outra situação também nesse final de semana, né? Que foi a não realização de Goiás e Corinthians, né? Isso. Porque o Ministério Público de Goiás proibiu a torcida e gerou exatamente o adiamento do jogo pela não permissão da torcida. Por isso que tudo que a gente está mencionando, cara, se a gente realmente não consegue combater esse tipo de situação, a gente só vai ficar só pulando de caso em caso para essas situações, né? Essa aqui não vai ser a nossa última live sobre essa questão, mas a gente sempre vai bater na mesma tecla que a gente defende, que é tentar impedir que isso aconteça cada vez mais. Deixa eu só fazer uma pergunta para Léo, até de curiosidade, assim, sobre essa punição, essa interdição, essa possível interdição do Castelão, inclusive para Fortaleza. O Castelão, Léo, ele tem, assim, problemas estruturais que justifiquem essa interdição? Porque, ao meu ver, assim, eu vendo de fora, não conheço o Castelão, mas é um estádio de Copa do Mundo, e o Fortaleza, assim, acabando sem poder jogar no Castelão, teria que jogar do PV, provavelmente, que me parece ser um estádio que tem menos condições do que o Castelão. Tem algum problema estrutural, assim, que justifique isso?
Estrutural em termos de estruturas de segurança, não. Que permite isso, que não. permita... Relacionado a esse fato, não. Não, eu acho que o problema do Castelão hoje é uma gestão da operação de segurança pública da Arena. Isso. Assim, não existe... Mas que ocorreria também no PV? É a mesma operação. Assim, eu acho que até sem mais áreas de escape, sem mais saídas de emergência, acho que seria mais inseguro ainda o PV. Mas o Castelão, a arena em si, ela não tem nenhum problema estrutural que impeça a operação de segurança. Ao que me parece, assim, eu há muito tempo não trabalho na segurança da arena, mas me parece um problema mesmo da operação de segurança. Assim, eu não vejo um trabalho coordenado, um trabalho organizado. Não me pareceu fazer sentido que a polícia delegasse aos seguranças aquela evacuação. Assim, é uma empresa de segurança que está praticamente vigiando escada ali. Parece que ninguém, no fim das contas, está treinado nem preparado para aquela situação. Tanto sim que foram vários episódios de violência no Castelão esse ano. Vários. Assim, imagens animalescas de espancamento. Como eu já falei, fui para o jogo do Ceará com sangue na cadeira, assim, onde você ia sentar, sangue no cimento. Torcedor ensanguentado que levou cacetete na cabeça da polícia. Torcedor agredindo funcionária do bar. Então, são situações envolvendo a operação do Castelão que não foi uma vez, não foi duas, não foram três durante o ano. Eu não acredito que a Arena seja interditada. Sinceramente, não acredito. Mas... Vai acontecer depois do último jogo, que vai entrar em reforma, né? Vai entrar em reforma, mas eu não acredito que a Arena seja interditada. Mas quanto a isso, também acho que não. Mas se existem vários problemas que vem causando esse tipo de onda de violência... Vocês acham que vai ser igual? As punições serão iguais? Eu acho que serão. De Ceará? Isso. Eu acho que eu não vi as cenas do esporte em detalhes. A do Ceará a do Ceará assustou mais, aquelas imagens das crianças, mas dentro do campo de jogo teve muita ameaça, não teve tanta agressão. Agressão mesmo depredação aconteceu mais na arquibancada. As cenas das crianças foram elas fugindo, nervosas. Eu achei as cenas do Castelão mais fortes por conta da presença de crianças, muito forte. A cena mais forte da ilha é o chute na bombeira. Fora isso, você não tem nenhuma cena violência, né? É o chute da bombeira e a briga de jogador, né? Eu estou desconsiderando. Eu vou desconsiderar a casa ela ocorre muito na arquibancada também, né? Ela começa na arquibancada, daí ela vai para o campo. Então, eu acho que esse é o ponto. Porque assim, o do Castelão, por um momento, que eu acho que foi isso que gerou assim, um momento mais de preocupação para todo mundo, na hora que os torcedores vão para cima dos jogadores. E aí todo mundo começa a correr, o próprio árbitro, o Caio Max, que é o do esporte também, todo mundo no vestiário. Todo mundo do esporte. Para mim, a cena mais forte é quando arromba o portão. Exatamente, que era o receio de descambar e todo mundo agora... Mas não teve, né? Nenhum dos dois lugares aconteceu isso. A gente não teve, nem no Castelão, nem na Ilha do Retiro, o confronto torcida-jogador. E não chegou a ter. E não me parecia que ia acontecer, assim, porque a torcida teve como ter acesso a alguns jogadores. Tanto que o Luiz Otávio parou. O Luiz Otávio gerou mais medo contra o jogador. No caso da Ilha, eu acho que se a polícia não faz... Assim, o segundo bloqueio poderia ter tido, se os caras do Vasco não correm. Mas a polícia, você vê que na ilha não teve o pós-placa de publicidade. Foi num trecho entre o portão, que é um trecho até bem longo na ilha, das laterais não, mas atrás do gol é bem longo. O trecho entre a antiga geral, né, e as placas de publicidade. A gente não teve... É o que eu digo, a cena de violência... a cena de violência mesmo, é o chute do torcedor, né, que está com o agasalho do esporte, contra a bombeira. Né? E eu acho que esse mesmo torcedor dá um burro em um bombeiro antes. Eu acho que são as duas cenas de confronto físico direto. Né? Eu não sei se teve outra, não sei se alguém no chat lembra de outra. E a gente está analisando a situação aqui, mas muito para deixar claro assim, no que eu falei. Eu espero que o Ceará seja punido... em perda de mando de campo, em multa, e espero que seja punido gravemente e imediatamente. Eu não acho que existe justificativa para perda de ponto. Eu não acho que exista.
O jogo já estava muito próximo do final, era interesse do Ceará continuar o jogo. Eu acho que não houve condições e a arbitragem entendeu isso, junto com a segurança, e encerrou o jogo já nos acréscimos do segundo tempo. Acho que não existe razão para perder o mando de campo, não, ou o ponto. Mas mando de campo tem que perder, multa tem que ser grave. A única razão que eu colocaria, Léo, assim, para Ceará e Sport serem punidos é se, assim, se os clubes, de maneira premeditada, falaram lá para o torcedor, vai lá, invade o gramado e tal. Aí tinha, e tem que ter a comprovação disso. O que, na verdade, aconteceu foi uma barbaridade da torcida, que, claro, está associada ao Sport, está associada ao Ceará, mas que tantas outras vezes aconteceu com várias outras torcidas, né? No estádio de futebol, quando acontece uma briga general. É só olhar, velho. Final de campeonato, o time na zona de rebaixamento ou o time brigando por acesso, você ainda vai ter centenas de casos como esse, entendeu? Então, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Isso.